Ok, meus caros. Lei Complementar número 75 de 1993, onde vai falar das atribuições, da organização e o Estatuto do Ministério Público da União. Então vamos aqui, o artigo 1º fala que o Ministério Público da União é uma instituição permanente, não é temporária, essencial à função jurisdicional do Estado, ok? Então, algumas incumbências: defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais, defesa dos interesses individuais indisponíveis. Então, não esquece, defesa dos interesses individuais indisponíveis. Às vezes, um peguinha na questão pode trocar a palavra disponível indisponível por disponível. Então, essas são as incumbências do Ministério Público da União: defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais que são indisponíveis, ok? Vamos prosseguindo aqui no nosso PDF. Aqui é mais uma conversa, para a gente ter uma conversa e uma leitura sobre o tema. Então, incumbências do Ministério Público é garantir o respeito também dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos que são assegurados ali pela Constituição Federal. No artigo 3º, ele vai falar da questão do controle externo da atividade policial. Então, respeitar os fundamentos do Estado Democrático de Direito, vai observar e cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né, que são aqueles 4 objetivos, respeitar os princípios informadores das relações internacionais, garantia dos direitos constitucionais e legais, preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, como vocês podem observar aqui, prevenção e a correção de ilegalidades ou abusos de poder, tá? Isso tudo dentro do controle externo que ele vai fazer na atividade policial, certo? Então ele vai observar se estão cumprindo o que a Constituição fala, se está sendo garantido os direitos constitucionais, se está preservando a ordem pública, o patrimônio, a incolumidade das pessoas, corrigindo ilegalidades também. Indisponibilidade da persecução penal, né? Então, é o princípio da indisponibilidade. São indisponíveis, não pode se dispor. Respeito à competência dos órgãos de segurança pública. Então, apesar da fiscalização, há o respeito às competências garantidas por lei dos órgãos de segurança pública, conforme lá, por exemplo, o artigo 144 da Constituição Federal. Ok? Continuando aqui a nossa leitura, essa complementar. Princípios institucionais do Ministério Público. Então, aqui é um ponto importante que sempre está caindo na sua prova, está lá no artigo 4º, eu coloquei aqui de uma maneira mais resumida, né? Não coloquei somente os artigos, mas coloquei aqui de uma maneira mais didática, mais com figurinhas, mapas mentais, para a gente facilitar nosso entendimento. Então, princípios institucionais: princípio da unidade, indivisibilidade e da independência funcional, a gente chama de UI, né? Então, são os princípios institucionais do Ministério Público. Continuando aqui no artigo 5º, ele fala das funções institucionais do Ministério Público da União. Então, nós temos a defesa dos fundamentos e os princípios relacionados a defender a soberania e a representatividade popular, os direitos políticos, os objetivos fundamentais da República, indissolubilidade da União, né? Tem que defender. Não pode ali se dissolver. Os 27 estados têm que estar juntos, firmes e fortes. Eles não podem se separar para depois estar criando um outro país. Independência e harmonia entre os poderes, né? Garante a independência e a harmonia dos poderes. Autonomia dos estados, do DF e dos municípios também. Vedações impostas à União, aos estados e municípios. Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública, até mesmo da eficiência, né? Então, aqui, como vocês podem observar, são as funções institucionais do Ministério Público da União, que é defender tudo isso que a gente já falou: a indissolubilidade da União, a independência, a harmonia entre os poderes, os direitos, os objetivos fundamentais da República, se estão realmente cumprindo. Então, fiscalizar ali as vedações que são impostas à União, aos estados,
e sempre observar se estão sendo cumpridos os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade na administração pública, né? Zelar pelos princípios constitucionais relativos ao quê? Então, ele vai zelar pelos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário e aos direitos dos contribuintes, finanças públicas, atividade econômica, política urbana, agrícola, fundiária e reforma agrária. Vai zelar pelo sistema financeiro nacional, pela educação, pela cultura, pela ciência, tecnologia e desporto, pelo meio ambiente, segurança pública. Inclusive, meus caros, essa pauta do meio ambiente é muito importante porque existe uma matéria que vai cair para todos os cargos, que é sustentabilidade. Então, lá vai ser cobrada a Lei 9.503, Lei dos Crimes Ambientais e outros assuntos relacionados à questão da proteção do meio ambiente, da sustentabilidade, ok? Defesa de bens e interesses. De quê? Vai proteger defesa de bens e interesses relacionados ao patrimônio nacional, ao patrimônio público e social, ao patrimônio cultural brasileiro, ao meio ambiente, direitos coletivos, especialmente de comunidades indígenas, família, criança, adolescente e idoso. Ok? Importante também esse ponto da defesa. Zelar pelo respeito dos poderes públicos e serviços de relevância pública relacionados à comunicação social, né? Princípios e garantias e direitos que estão previstos na Constituição. Então, zelar pelo respeito dos poderes públicos quanto aos direitos constitucionais relacionados à saúde e educação e princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Outras funções previstas também estão lá na Constituição Federal e outras leis complementares podem trazer também outras funções. Os órgãos do Ministério Público devem zelar pela observância dos princípios e competências institucionais. Então, apenas a lei pode especificar quais são as funções atribuídas pela Constituição Federal e pela lei complementar ao Ministério Público, respeitando os princípios e as normas. Vamos aqui a algumas questões, onde ele fala o seguinte. Vamos lá. O Ministério Público da União é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Qual das alternativas abaixo não é uma de suas atribuições previstas na legislação? Defesa da ordem jurídica é uma atribuição. Defesa do regime democrático também. Criação de leis complementares para regulamentar a segurança pública? Não, pessoal. Não. Defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. Correto, a gente viu que é. Mas criação de leis complementares, regulamentação pública, não. Quem faz é o legislativo, da criação e regulamentação. Né? O MPU ele tem funções de fiscalização, controle e a defesa de princípios constitucionais. Tranquilo? Esse papel de criação de lei cabe ao Poder Legislativo. Questão número 2, vamos ver aqui. Não se importem de ter o gabarito aqui, porque esse material, tá certo? Depois, quem quiser esse material, deixa uma mensagem aqui no comentário para a gente depois verificar. Se vocês estiverem gostando da aula, deixa uma mensagem no comentário para que a gente possa fazer mais aulas, certo? E também disponibilizar esse material para vocês. Sobre os princípios institucionais do Ministério Público da União. Ele queria a alternativa correta nessa questão, né? Quais são os princípios institucionais? A gente viu que é da unidade, indivisibilidade e da independência funcional. A gente viu, deixou claro que esses são os três princípios, é o UI, unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Tá lá, a gente acabou de ver. Vamos na próxima questão. Ele queria que uma das funções institucionais do MPU é zelar pelos direitos coletivos. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses direitos. Direitos das comunidades indígenas, da família, da criança e do adolescente. Finanças públicas e controle de gastos do executivo. Coordenação de atividades econômicas regionais. Revisão de decisões judiciais desfavoráveis ao governo. Pessoal, letra A. Como ele quer os direitos
aqui coletivos, então são os direitos das comunidades indígenas, da família, da criança e do adolescente. Tá bom? Lembrando que os direitos coletivos do MPU, que o MPU deve defender, inclui comunidades indígenas, família, criança, adolescente e o idoso. Instrumentos de atuação. Compete ao Ministério Público da União promover ações judiciais. Então, ele pode promover aqui, vou até deixar grifado, ações diretas de inconstitucionalidade e de cautelar. Então, ele pode, né? Que é o que a gente chama de ADI. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, há uma omissão, ele entra com ação direta de inconstitucionalidade por omissão também. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o que a gente chama de ADPF. Também o Ministério Público pode promover ações judiciais. E representação para uma intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. E cabe ao Ministério Público a ação penal pública, né, privativamente, conforme a lei. Então, é muito importante. É privativa a ação penal pública do Ministério Público. Ok? Ele é o dono, ele é o titular da ação. Instrumentos de proteção, na lei complementar, pode impetrar habeas corpus e mandado de segurança. Okay? O habeas corpus garantia da liberdade de locomoção. Né? A pessoa está lá lesada. E mandado de segurança, direito líquido e certo, né? Então, o Ministério Público tem esses instrumentos de proteção, impetrar um habeas corpus, um mandado de segurança, promover inquérito civil e ação civil pública para quê? Para proteger os direitos constitucionais, proteger o patrimônio público, meio ambiente, né? E bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Professor, mas é porque eu vi lá na Constituição que tem ação pública, ação popular, onde qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, qualquer cidadão pode impetrar, né? Quando estão lá atingindo o meio ambiente, o patrimônio público. Sim, a pessoa, mas eu estou dizendo que o Ministério Público ele tem esse instrumento de promover o inquérito civil ou uma ação civil pública para proteger também o patrimônio público. Quem entra com a ação civil pública aqui para a proteção do meio ambiente é o Ministério Público. Você, cidadão, pode entrar com ação popular. Então, também pode entrar, impetrar, né? Aliás, promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteger interesses individuais indisponíveis, que é uma das funções dele. Direitos difusos, né, que são direitos coletivos, também. Meio ambiente, por exemplo. Né? Contra crianças, idosos, minorias étnicas. Então, o Ministério Público pode estar lá entrando com essas ações civis públicas, inquéritos, para proteger esses interesses. Outras ações. Mandado de injunção para garantir direitos constitucionais inviabilizados pela falta de norma regulamentadora. Então, ele pode, por exemplo, olha, foi verificado que não há uma norma regulamentadora e a Constituição ela garante aquele direito. Então, o Ministério Público pode sim entrar com mandado de injunção para garantir esses direitos constitucionais inviabilizados pela falta de uma norma regulamentadora. A gente já viu que o mandado de injunção é o remédio que existe para quando na verdade, há uma falta de uma norma regulamentando determinado direito que a Constituição deu. Outras ações que ele pode fazer, o Ministério Público da União. Ação para cancelamento de naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Importante isso aqui também. Responsabilizar executores de estado de defesa ou quando foi declarado estado de sítio por ilícitos que foram cometidos durante o período. Então, o Brasil foi lá, declarou, estava no estado de sítio, estava no estado de defesa, foram verificados alguns ilícitos. Então, pode ser o Ministério Público da União responsabilizar os executores por ilícitos cometidos durante esses períodos. Defesa judicial de populações indígenas, incluindo as terras tradicionalmente habitadas. A população indígena também é muito forte, cai muito em prova. Defender judicialmente. Propulação civil coletiva para a defesa de interesses homogêneos. Cuidado que ele pode trocar por heterogêneos.
são interesses homogêneos, cuidado com isso aqui, viu? Deixar até aqui grifado. O que eu for grifando é porque realmente é o ponto importante que você vai estar dando atenção na hora de estudar, porque aqui já cai em provas. Ações contra fornecedores por responsabilidade em produtos e serviços. Então, outras ações também para defender o Estado de Direito e as instituições democráticas, ordem econômico-financeira, ordem social, patrimônio cultural brasileiro, liberdade de expressão, criação e informação, importante, está um tema atual, né? O Ministério Público também defende essas causas. Probidade administrativa, para saber justamente aquela questão da... Existe a lei de improbidade, né? E quando lá os funcionários, os servidores cometem atos de improbidade, o Ministério Público pode estar lá fiscalizando e propondo ações. Meio ambiente, também, já falamos. Intervenção processual. O Ministério Público pode se manifestar em qualquer fase do processo quando houver interesse relevante, viu? Qualquer fase do processo, o Ministério Público pode fazer sim uma intervenção processual, pode se manifestar se tiver, quando houver um interesse de grande relevância. Propor ações cabíveis para perda ou suspensão dos direitos políticos. É outra ação que o Ministério Público pode atuar. Perda ou suspensão dos direitos políticos. Anulação de contratos de endividamento externo lesivos às finanças públicas. Dissolução compulsória de associações ou partidos políticos. Lembra que os partidos lá políticos, as associações podem ser dissolvidas compulsoriamente, mas no caso uma decisão transitada em julgado, mas quem vai propor a ação é o Ministério Público. Então também está aí, ó. Cancelamento de concessões ou permissões, concessionários, permissionários que estão fazendo contratos, prestando serviço, né, para o governo, para a população. Declaração de nulidade de cláusulas contrárias aos direitos do consumidor também, que é direito coletivo, né? Está dentro dos direitos difusos. Representar para quebra de sigilo, comunicações para fins de investigação, exercer competências junto ao Congresso e suas comissões, Tribunal de Contas da União, né? Ele vai representar para o juiz, né? Representa para o juiz para quebra de sigilo, quando há para fins investigatórios, representa para exercer competências juntamente ao Congresso, representa para o Tribunal de Contas, que é o TCU da União, para o exercício de suas competências. E também representa, né, penalidades por infrações contra normas de proteção à infância e à juventude, tá? Promover responsabilidade de autoridades que não cumprem as obrigações constitucionais na preservação do meio ambiente. Então, essa questão do meio ambiente é muito forte, né? Quando fala-se do Ministério Público. Promover responsabilidades de pessoas físicas ou jurídicas por atividades lesivas ao meio ambiente. Vamos lá, continuando aqui. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos. Então, o Ministério Público pode estar lá recomendando aos órgãos para melhoria em um determinado serviço público, talvez que não esteja condizente com a lei, né? Respeitando os direitos dos cidadãos. Competências do Ministério Público: instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, requisitar investigações policiais, pode ser tanto civis quanto militares, até porque existe o Ministério Público Militar, e acompanhar, logicamente, a sua execução. Então, ele requisita a investigação e acompanha a execução da investigação. Pode solicitar a abertura de procedimentos administrativos. Agora tem um detalhe, ó. Exceto se for de natureza disciplinar, podendo produzir provas. Tá? Então, pode solicitar a abertura de um procedimento administrativo, lá um servidor público, né? Está sendo investigado, ele pode solicitar a abertura, mas exceto se for de natureza disciplinar, podendo ali produzir provas nesse procedimento administrativo.
Faculdades do Ministério Público para o exercício de suas atribuições. Então, notificação e requisição. Então, há essa faculdade para o Ministério Público de, se ele quiser solicitar, ele notificar testemunhas e requisitar a condução coercitiva em caso de uma ausência injustificada. Ele pode estar requisitando essa condução. Requisitar informações, perícias, documentos de órgãos públicos, de entidades privadas. Pode solicitar ali servidores e meios materiais da administração pública para atividades específicas. Pode ali, também relacionado à investigação, pode realizar inspeções e diligências, tá? O Ministério Público pode fazer inspeções e diligências. A gente pensa, mas é só quem está conduzindo o inquérito, somente a Polícia Judicial. Não. O Ministério Público tem essa independência também, tá? Até porque o Ministério Público não precisa nem seguir o inquérito policial, o relatório. Se ele tiver prova suficiente para oferecer lá a ação, ele pode fazer isso, né? Então, por isso que a gente diz que o inquérito policial, ele é dispensável, ele não é indispensável, entendeu? Ter livre acesso aos locais públicos ou privados, respeitando a inviolabilidade do domicílio, importante, viu? Chega lá um fiscal ou promotor, ele tem livre acesso a locais públicos ou privados, respeitando a inviolabilidade de domicílio, logicamente, né? Dentro daquelas causas que você pode entrar na casa, com consentimento, sem consentimento. Ter acesso irrestrito a bancos de dados públicos ou relacionados a serviço público. Força policial. Então, o Ministério Público pode estar requisitando auxílio da força policial quando for necessário, né? Até porque ele faz o controle externo. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Diz que o membro do MPU será responsabilidade civil e criminalmente pelo uso indevido de informações ou documentos requisitados, tá? Nenhuma autoridade pode invocar sigilo para impedir o fornecimento de informações ao Ministério Público. Vou pedir informação a um outro órgão. Ele não pode invocar sigilo para impedir o fornecimento daquelas informações ao Ministério Público, salvo realmente se for manutenção de um sigilo após entrega. Aí sim. Esse salvo aqui é importante, vou deixar até grifar para vocês depois lerem no material aí de vocês. Vamos lá. Retardar ou não atender às requisições do MPU. Professor, o curso do tutorial vai fornecer um combo completo para o MPU, algum cargo, vai para a Polícia Institucional, tá? Vai ter todo, inclusive esse material aqui, na parte de legislação institucional, que a gente está vendo aqui, já é o material pronto da legislação institucional, que é para você dar uma lida, que já está sendo feito, né? Que está dentro do combo completo, né? Administração pública, direito administrativo, a questão de noções de sustentabilidade, né? Tem a questão da legislação institucional, que a lei complementar que a gente está estudando é uma das leis, português e a específica lá de polícia institucional, tá bom? Mas quem for fazer outros cargos e quiser comprar somente a parte das disciplinas para os outros cargos, também há a possibilidade. Deixa no comentário aqui se você vai querer, o que você quer, porque aí os nossos moderadores vão tá dando uma lida e passando aí para o curso, tá? Então essa aula aqui é mais para vocês conhecerem, né, esse material, tá bom? Tô lendo aqui junto com vocês, beleza? Então isso você pode estar fazendo em casa, é um material excelente, você pode estar estudando mais rapidamente. Então aqui eu estou fazendo uma passagem rápida para vocês verem a qualidade do material, que é um material de excelência. Vamos lá. Correspondências e notificações a autoridades de alto nível devem ser encaminhadas pelo Procurador-Geral da República. Então, às vezes é uma autoridade com alto nível, então quem encaminha é o PGR, né? Permitindo que o destinatário marque data, hora e local para ser ouvido. As requisições do MPU terão prazo de até 10 dias úteis para um atendimento prorrogável mediante justificativa. Importante também. Continuando aqui, nossos estudos, vamos aqui a algumas questões, colegas. Como eu falei, aqui a gente tem os comentários para você, mas a intenção é mostrar o material, tá? Essa aula não é uma aula, a intenção é mostrar e a gente fazer uma passagem breve desses conteúdos.
Qual das seguintes ações não está incluída entre as competências do MP, da União? E aí, promover ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI? Pode, a gente viu que sim, ó. Propor ações contra fornecedores por responsabilidade em produtos e serviços, a gente viu que sim. Criar normas regulamentadoras para corrigir lacunas, pessoal, isso é função do Poder Legislativo de criar normas. O Ministério Público vai fiscalizar. Promover inquérito civil e ação civil pública também é uma função do Ministério Público. Agora, a gente viu durante a nossa leitura que essa criação de normas regulamentadoras para corrigir essas lacunas é uma função do Poder Legislativo e não do Ministério Público, tá? Executivo, Legislativo. O Ministério Público da União pode promover a ação penal pública privativamente. Qual das alternativas abaixo está relacionada a essa competência? Representar o Congresso Nacional sobre irregularidades? Não. Promover a responsabilização de autoridades por omissões constitucionais? Iniciar ação penal pública. Pessoal, no caso de ação penal pública privativamente, do MPU, de promover, porque ele é o titular, né, da ação, isso está relacionado a você iniciar uma ação penal pública na forma da lei, porque o Ministério Público é o titular da ação. Bem tranquilo essa questão, né? Então, o Ministério Público, aqui eu tenho um comentário no material. O MPU ele é responsável pela promoção privativa da ação penal pública, conforme previsto em lei, garantindo a persecução penal em casos de crimes de interesse público, ou seja, é o que a gente chama de ação penal pública, né? Ação penal pública, é com o Ministério Público. Questão número 3. Entre as medidas que o MPU pode adotar para a proteção de direitos, destaca-se a promoção do inquérito civil e da ação civil pública. Qual das opções abaixo não corresponde ao interesse protegido por essa medida? Patrimônio público social é o interesse. Você pode entrar com inquérito, ação civil pública, você não, MPU, para a proteção do patrimônio público social, para o meio ambiente também. Direitos de propriedade privada sem impacto social. Não, aí não. Direitos de comunidades indígenas, crianças e idosos? Sim. Entra com ação inquérito civil, ação civil pública para meio ambiente, patrimônio público social, direitos de comunidades indígenas, crianças e idosos. Agora, esse direito de propriedade privada sem impacto social não cabe, né? A atuação do MPU, pessoal, como diz aqui no comentário, na promoção do inquérito civil, ela está voltada para a defesa de interesses coletivos, sociais e difusos. É importante que a gente, quando a gente estiver estudando, que a gente grife esses pontos aqui, ó. Coletivos, sociais e difusos. Aí você entra meio ambiente, patrimônio público, direitos de grupos vulneráveis, as minorias, não abrangendo interesses exclusivamente privados, tá bom? A questão é o seguinte, ó, no material. O MPU tem competência para representar ao órgão judicial para quebra de sigilo. Sim. Essa representação pode incluir sigilo de quê? É o sigilo das correspondências e comunicações telefônicas, de dados e telegráficos, né, para fins de investigação criminal. Para fins de investigação criminal. Então, o MPU pode representar para a quebra desse sigilo em correspondências, comunicações telefônicas, desde que seja para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, respeitando ali os limites constitucionais. Vamos lá. Sobre o uso de requisições pelo Ministério Público, é correto afirmar que as autoridades podem recusar as requisições do MPU. A gente viu que não, né? As requisições do MPU têm prazo razoável de até 10 dias úteis, já é o gabarito, prorrogáveis mediante justificativa. Como vocês podem observar aqui, ó, a gente viu recente isso daqui na nossa leitura acima. O MPU pode requisitar acessos a locais privados, públicos. O MPU não pode notificar testemunhas. Pode sim, pode notificar testemunhas, inclusive fazer condução para condução coercitiva. Então está errado. Continuando aqui, controle externo da atividade policial. O Ministério Público da União exerce o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, tá? Então, livre acesso para ingressar
em estabelecimentos policiais ou prisionais, entrar em quartéis, por exemplo, acessar qualquer documento relacionado à atividade policial, requisições e representações, representar a autoridade competente para sanar omissões indevidas, prevenir ou corrigir algum tipo de ilegalidade, requisitar a instauração de inquérito policial sobre omissões ou fatos ilícitos cometidos na atividade policial, pode promover a ação penal em caso de abuso de poder, se for verificado. Comunicação de prisão, por exemplo. Então, toda prisão que é realizada por uma autoridade federal, né, ou do Distrito Federal, territórios, deve ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente. Então, as informações vai ter o local onde se encontra o preso, cópia de documentos que comprovem a legalidade da prisão. Ok? Da defesa dos direitos constitucionais. Então, garantia de respeito aos direitos constitucionais pelos poderes públicos, prestadores de serviços de relevância pública, procurador dos direitos do cidadão, importante também isso aqui, ó. Esse aqui também é importante, atuação do procurador dos direitos do cidadão. A ação pode ser de ofício ou mediante representação, pode ser o próprio Ministério Público, o próprio procurador dos direitos do cidadão. A ação pode ser de ofício ou mediante a representação. Notifica a autoridade questionada com prazo para prestar as informações. Então, o procurador do direito do cidadão pode notificar a autoridade que está sendo questionada e também pode promover uma ação de ofício ou mediante representação. Conclusões do procurador dos direitos do cidadão. Se ele constatar desrespeito aos direitos constitucionais, ele pode notificar o responsável para prevenir a repetição, essa notificação, né? Prevenir a repetição daquele desrespeito. Olha, você, né, desrespeitou. Então, cuidado. Determinar a cessação daquela violação caso esteja tendo. Representação em caso de omissão. Então, se o responsável não atende à notificação lá do órgão público no prazo devido, aí a Procuradoria dos Direitos Cidadãos ela vai representar o poder ou a autoridade competente para promover a responsabilização pelo não fornecimento no prazo. Proibição de promover ações judiciais individuais. Ó, proibição, grave isso aqui, de promover ações judiciais individuais. Então, os órgãos de defesa dos direitos constitucionais, eles não podem promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados, tá? Importante. Exceções. Temos algumas exceções. Encaminhamento interno. Então, quando a legitimidade couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos serão remetidos. E encaminhamento à defensoria, no caso, quando o titular do direito lesado não pode constituir um advogado, o caso é encaminhado para a defensoria. Mas aí o Ministério Público só encaminha. Tá bom? Para a defensoria. Mas a regra é que... Qual é a regra? Olha lá, os órgãos de defesa dos direitos constitucionais não podem promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. A lei define os procedimentos para a atuação do MPU na defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos. Vamos aqui a algumas questões básicas. Sobre o controle externo da atividade policial pelo MPU, assinale a alternativa correta. Ó, o Ministério Público pode ingressar em estabelecimentos policiais somente com autorização? Não. O Ministério Público tem livre acesso a documentos relacionados à atividade de fim policial? Tem. A ação penal por abuso de poder deve ser promovida exclusivamente por autoridades policiais? Errada. O Ministério Público não pode requisitar a instauração de um inquérito? Errado, pode sim. Beleza? Próxima questão. De acordo com o artigo 10. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora. Isso aqui é um material, tá certo? Que o Vetorial Concursos, eles estão fazendo, está quase pronto. Vamos fazer o combo completo para quem vai fazer o concurso para o MPU, certo? Onde a gente tem um PDF, onde você manda imprimir. Eu, particularmente, gosto de ler, imprimir, grifar, resolver as questões. E o material desse que já foi feito com a teoria e as questões logo após, fica mais fácil, fica mais prazeroso a gente estudar, né? Então tá aí, ó.
sigam o Instagram do Vetorial Concursos para ficar informado quando realmente vai ser lançado o combo, tá certo? É um combo importante para vocês terem noção como é que funciona os materiais. Então, esse aqui é um dos materiais, esse aqui é só a lei complementar. Então, todos os materiais vão ser dessa forma, inclusive a específica. Então, o combo completo é para policial institucional, para quem vai fazer para policial institucional. Só que quem for fazer as outras áreas pode comprar somente a parte que vai cair para todos os cargos, como, por exemplo, essa parte aqui da legislação institucional. Tranquilo? E aí tem um grupo de WhatsApp, onde você tira dúvidas sobre uma determinada leitura, certo? Um determinado ponto da lei que os professores estão lá para explicar, ok? Então, eu recomendo demais, pessoal. Eu recomendo demais. Vetorial Concurso é uma empresa muito séria. Eu recomendo demais, tá? O que a gente está fazendo aqui é uma recomendação de demonstração do conteúdo deles. Vamos lá. De acordo com o artigo 10, ao realizar uma prisão, a autoridade federal deve comunicar o fato ao Ministério Público. Né? De acordo com o artigo 10, ao realizar uma prisão, a autoridade federal deve comunicar o fato ao MP. Certo. Qual informação abaixo não é obrigatória? Local onde o preso se encontra? Precisa. Cópia dos documentos que comprovam a legalidade? Também precisa, né? O motivo detalhado do inquérito? Não. Comunicação imediata de prisão ao MP? Sim. Então, a gente viu que não tem esse detalhe aqui de motivo detalhado do inquérito relacionado ao preso. Só quer comunicar que local onde ele está preso, a cópia dos documentos que comprovam a legalidade daquela prisão e comunicação imediata ao MP. O artigo 10, ele exige essa indicação aqui, o artigo 10, ó. Exige a indicação do local do preso, cópia dos documentos que comprovam a legalidade daquela prisão, além da comunicação imediata. Não se exige detalhamento de inquérito. 3. Procurador dos Direitos do Cidadão pode agir de ofício ou mediante representação. Qual é a sua primeira providência ao verificar possível desrespeito aos direitos constitucionais? Nesse caso, é notificar a autoridade questionada, concedendo prazo para que ele preste as informações. Tá bom? Outra questão. Vamos ver aqui. Caso o responsável por uma violação de direitos constitucionais não atenda à notificação dentro do prazo, o que deverá fazer o procurador dos direitos do cidadão? Se ele não atender a notificação, vai ser responsabilizado, né? Então, nesse caso, ó, ele vai representar ao poder ou à autoridade competente para que se promova a responsabilização do responsável por não fornecer dentro do prazo. O Ministério Público, por exemplo, pediu a um órgão público uma informação, não deram, né? 5. Sobre a vedação descrita no artigo 15, é correto afirmar que, ó, lembra que o Ministério Público pode promover ações judiciais para a defesa de qualquer direito individual lesado. Não. É proibido, né? O Ministério Público não pode encaminhar elementos de informações para outros órgãos. Errado. O Ministério Público deve atuar diretamente em todos os casos de violação, não é em todos os casos. O MP não pode encaminhar elementos de informação para outros órgãos. Tá errado. Quando a ação não cabe ao Ministério Público, ele encaminha à Defensoria, tá certo? A gente viu isso aqui, né? A gente viu isso aqui, ficou bem claro nos nossos estudos. Então tá isso, material muito bom, pessoal. Garantias dos membros... Ah, tá, essa aqui é importante, ó, das garantias das prerrogativas. São as garantias dos membros do MPU, né? Vitaliciedade é uma das garantias e a inamovibilidade. Grifa, vitaliciedade. E aqui nós temos qual, Muniz? Ó, inamovibilidade. E essa vitaliciedade, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. São garantias aos membros do MPU. A vitaliciedade, colegas, após 2 anos de efetivo exercício é que se garante. Não é logo quando ele assume o cargo. É após 2 anos de efetivo exercício, não podem
perder o cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Então, a vitaliciedade é isso. É que os membros, após 2 anos de efetivo exercício, eles não podem perder o cargo, exceto se for por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade. Que é isso? Não podem ser removidos das suas funções, salvo por motivo de interesse público. Mediante o quê? Decisão do Conselho Superior, voto de 2/3 dos membros e ampla defesa assegurada. Prerrogativas do MPU. Então, sentar-se no mesmo plano e à direita de juízes singulares, ok? Ou presidente de órgãos judiciários. Uso de vestes talares, né? Trajes oficiais. Livre ingresso e trânsito em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado. Respeitada, logicamente, a inviolabilidade do domicílio, né? Dependendo do caso. Se for órgão público, recinto público, não pode barrar. Prioridade. Em transporte ou comunicação pública-privada, quando em serviço urgente. Porte de arma, sem necessidade de autorização. Ok? Carteira de identidade especial, com prerrogativas descritas, né? Livre trânsito, prioridade em transportes, porte de arma. Ele tem a carteira de identidade especial dele, livre trânsito, prioridade em transportes e porte de arma. Processual, foro especial para crimes comuns e de responsabilidade. Então, vamos lá. Foro especial para crimes comuns e de responsabilidade. Procurador-Geral da República, crimes comuns, o STF, crime de responsabilidade, Senado Federal. Não é não? Que é o foro especial para crimes comuns e de responsabilidade. São aqueles crimes que têm foro, então, crimes comuns. Aquelas autoridades que possuem foro, né? Então, crimes comuns vai para o STF e crime de responsabilidade, Senado Federal. Os demais membros do MPU, pessoal, que atuam, né, nos tribunais, são julgados ali pelo STJ e, na primeira instância, julgados pelos tribunais regionais federais, salvo a competência da Justiça Eleitoral. Prisão ou detenção, somente por ordem escrita do tribunal, flagrante de crime inafiançável, né, com comunicação imediata ao tribunal e ao Procurador-Geral da República. Então, são os casos que somente podem ser presos por ordem escrita do tribunal competente ou por algum tipo de flagrante de um crime inafiançável, que são os crimes que estão previstos lá na Constituição, né? Terrorismo, tráfico de drogas, tortura, crimes hediondos. Prisão especial. Você tem direito à sala especial do Estado-Maior e uma privacidade. Dependência separada no cumprimento da pena. Não podem ser indiciados em inquérito policial, ok? Importante isso aqui, não podem ser indiciados em inquérito policial. Como testemunhas, serão ouvidos em dia, hora e local previamente ajustado com a autoridade competente. Intimações recebidas pessoalmente nos autos em qualquer grau de jurisdição. As garantias, né? Está trabalhando nas garantias, colegas. Quando houver indício de infração penal por membro do MPU, a autoridade policial deve encaminhar os autos ao Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral designará outro membro do MPU para que investigue aquele membro do MPU que cometeu a infração penal. Honras e tratamentos. O Procurador-Geral da República, ele recebe as mesmas honras e tratamentos do ministro do STF. Os demais membros têm tratamento igual aos magistrados perante os quais oficiam. Sessões colegiadas. Os órgãos do MPU têm presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados que oficiem. Natureza das garantias e prerrogativas. Inerentes às funções e são irrenunciáveis, tá? Natureza e as garantias e as prerrogativas são inerentes às suas funções e são irrenunciáveis. Não exclui outras garantias previstas em outras leis. Vamos dizer aqui algumas questões.
Quanto às garantias dos membros do Ministério Público da União, é correto afirmar que a vitaliciedade ela é adquirida automaticamente? Não, após 2 anos. A inamovibilidade impede qualquer remoção, mesmo por motivo de interesse público. Errado. A vitaliciedade só pode ser perdida por sentença judicial transitada em julgado. Aqui está certo. A inamovibilidade pode ser anulada por decisão do Conselho, sem necessidade de ampla defesa. Errado, tem que ter sim. Entre as prerrogativas institucionais dos membros do MPU, destaca-se aí, prerrogativas institucionais dos membros do MPU. Direitos de portar armas somente com autorização prévia? Não. Livre ingresso e trânsito em recintos públicos e privados? Errado. Uso de vestes talares nas sessões em que oficiam? Correto. Prioridade em serviços de transporte, mesmo em situações não urgentes. Essa prioridade é só em situações de urgência. Vamos lá. Quanto ao foro especial dos membros do MPU, é correto afirmar que o Procurador-Geral da República é julgado pelo STF em todos os casos. Não. Os membros que atuam na primeira instância são processados e julgados pelo STJ. Não. O Procurador-Geral da República é processado e julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Tá certo. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Crimes comuns, STF. Os membros do MPU não têm direito a foro especial em crime de responsabilidade. Errado, tem sim. Importante a gente falar sobre esse detalhe, porque o Procurador-Geral da República tem foro especial no STF para crimes comuns e no Senado Federal para os crimes de responsabilidade. Membros que atuam na primeira instância são julgados pelos TRFs. E os que atuam em tribunais são julgados pelo STJ. Vamos lá. Então tá aí. Próxima questão. Sobre as garantias processuais dos membros do MPU, é correto afirmar que podem ser presos por ordem do juiz de primeira instância? Não. Só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis? Sim. A prisão é em flagrante por crime inafiançável, tá? Não tem direito à prisão especial? Tem sim. Podem ser indiciados em inquérito policial, desde que autorizado pelo tribunal? Não. Os membros do MPU só podem ser presos por ordem escrita do tribunal competente. Ele falou juiz lá, não foi? É o tribunal. E em flagrantes por crimes inafiançáveis, em comunicação imediata ao tribunal e ao Procurador-Geral da República. Caso haja indício de prática da infração por membro do MPU, a autoridade policial deve fazer o quê? Remete os autos imediatamente ao PGR. Tá? Próxima. Vamos lá. Autonomia do Ministério Público. O MPU possui autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo responsável por gestão de pessoal, propor ao Poder Legislativo criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, fixação dos vencimentos dos seus membros e dos seus servidores, prover os cargos das carreiras e dos serviços auxiliares, promover a organização interna, né? Organizar os serviços auxiliares e praticar atos próprios de gestão. Proposta orçamentária. O MPU elabora sua proposta orçamentária, respeitando os limites da lei, das diretrizes orçamentárias. Entrega de recursos. Então, os recursos orçamentários, incluindo créditos suplementares especiais, devem ser entregues até o dia 20 de cada mês. Fiscalização exercida pelo Congresso, por meio de controle externo, TCU, Tribunal de Contas, e o Sistema próprio de controle interno. Prestação de contas. As contas do exercício anterior devem ser apresentadas anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Sobre a estrutura, né?
Composição do MPU. Importante isso aqui também. O MPU ele é composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o Ministério Público Federal vai atuar na esfera federal, cumprimento da lei e defendendo os interesses públicos. Do trabalho, vai atuar na área trabalhista, defendendo os direitos coletivos e sociais dos trabalhadores. Atua no âmbito das Forças Armadas, né? No caso, o Ministério Militar, especialmente nos crimes militares. E o Ministério Público do Distrito Federal, ele atua nas áreas ali relacionadas na área civil, criminal e de direitos difusos no Distrito Federal. A estrutura básica do MPU será organizada por um regulamento. Então, o regulamento vai trazer a estrutura básica. Pessoal, vamos aqui a algumas questões. Sobre a autonomia do MPU, é correto afirmar que o Ministério Público ele pode, né, ter autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, ele pratica atos de gestão, tá? Seus próprios atos. Próxima questão. Então, a autonomia do MPU ela permite que ele pratique atos próprios de gestão, organize o seu serviço auxiliar, propõe ao Poder Legislativo a criação de novos cargos e fixação de vencimentos. Aí, se for para aumentar salário e criar cargo, tem que mandar para o Poder Legislativo. Questão número 2. Os recursos orçamentários do MPU devem ser entregues a quem? E quando, né? Tá lá. Até o dia 20 de cada mês, incluindo os créditos suplementares e especiais. Ok? Show de bola. Continuando. 3. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do MPU ela é exercida por quem? Pelo Congresso. Congresso Nacional com auxílio do TCU e por sistema próprio de controle interno. Próxima. A estrutura do MPU compreende o quê? Qual é a estrutura do MPU? Olha lá. Ministério Público Federal, MPT do Trabalho, o Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, letra B. São 4 ramos. 5. Sobre a prestação de contas do MPU. Qual a alternativa correta? Tem que ser apresentada ao Congresso Nacional dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Continuando aqui. Do Ministério Público Federal, não vou falar de todos, tá? Competência dos órgãos e da carreira, competência do MPF. O MPF ele exerce suas funções em processos judiciais, né? Perante ali o STF, o STJ e os tribunais regionais federais. Aos juízes federais e aos tribunais e juízes eleitorais. Defesa de direitos e interesses relacionados a populações indígenas, ao meio ambiente, bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Recursos extraordinários. Então, interpor recursos extraordinários contra decisões da Justiça Estadual em representações de inconstitucionalidade, tá? Importante também que o Ministério Público pode fazer isso. Até deixar grifado aqui, ó. Interpor recursos extraordinários contra decisões da Justiça Estadual em representações de inconstitucionalidade. Às vezes, numa situação, no julgamento ali, uma decisão da Justiça Estadual, então houve inconstitucionalidade, o Ministério Público pode interpor um recurso extraordinário, tá? Funções institucionais do MPF. O MPF ele exerce funções previstas, como a gente viu aqui no capítulo 1, 2, 3, 4, incluindo investigação, instauração de inquérito e procedimentos administrativos,
requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial, pode requisitar, né? Solicitar a abertura de procedimentos administrativos, exceto as de natureza disciplinar, como a gente já viu. Controle e fiscalização, controle externo da atividade das polícias federais, estou falando do MPF, tá? Participar dos conselhos penitenciários também, integrar órgãos colegiados previstos dentro da estrutura administrativa da União e fiscalizar a execução da pena na Justiça Federal e Eleitoral. Então, isso é o MPF. Defesa dos direitos constitucionais do cidadão, né? Então, o MPF ele vai atuar para garantir o respeito aos direitos constitucionais do cidadão, especialmente nos poderes públicos federais, órgãos da administração pública federal, tanto indireta quanto indireta, concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais, entidades com funções delegadas pela União, ou seja, tudo que tem a União. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o PFDC, designação, ele é indicado pelo Procurador-Geral da República, entre os subprocuradores gerais, tá? Prévia aprovação pelo Conselho Superior, tá lá o mandato, prazo de 2 anos, com possibilidade de uma recondução. Dispensa antes do término, somente por iniciativa do procurador com anuência da maioria absoluta do Conselho, tá? Então, antes de terminar o seu prazo, seu mandato, só pode ocorrer a dispensa? Pode, mas tem que ter a iniciativa do Procurador-Geral da República. Procurador Regional do Direito do Cidadão. Então, designação em cada estado e no DF, funções reguladas pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, respeitando o princípio da independência funcional. Medidas específicas. A execução das medidas compete ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Órgãos do MPF. O MPF ele tem o Procurador-Geral da República, o Colégio de Procuradores da República, Conselho Superior do MPF, câmaras de coordenação e revisão, que podem atuar isoladas ou reunidas, e integram, logicamente, ao Conselho Institucional, conforme regimento, né? Aí tem a Corregedoria do MPF, Subprocurador-Geral da República, tem os Procuradores Regionais da República e Procurador da República, que é o início, né, aqui do cargo. Carreira do MPF. A carreira ela é composta por 3 cargos. Subprocurador-Geral da República, é o último nível. O Procurador Regional da República e o Procurador da República é o cargo inicial. Ok? Importante, isso aqui pode cair para vocês. O artigo 44, as carreiras. Tudo que eu deixar marcado aqui, vocês já sabem que é para dar uma enfatizada. Primeira questão, vamos lá. Em relação à competência do MPF, é correto afirmar que ele atua nas causas relacionadas ao meio ambiente, patrimônio cultural e populações indígenas. Ok? Próximo. 2. Uma das funções institucionais do MPF é fiscalizar a execução de penas no âmbito da Justiça Federal e Eleitoral. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, que é o PFDC, ele é designado pelo Procurador-Geral da República, né? Com aprovação de quem? Do Conselho Superior. Próximo. São órgãos que compõem o MPF, exceto Colégio de Procuradores faz parte, Câmara de Coordenação e Revisão do MPF também, Tribunal de Contas da União não faz parte, não compõe o MPF, tá? Corregedoria do MPF também faz parte. Procurador-Geral da República, Câmara de Coordenação, Corregedoria faz parte do MPF. Sobre a carreira do MPF, é correto afirmar que o cargo inicial da carreira é o Procurador da República, tá certo? O cargo inicial é o subprocurador, isso aqui é o cargo final. Próximo. Ó, vamos lá. Da chefia do MPF.
Procurador-Geral da República é o chefe. É o chefe do Ministério Público Federal. Atribuições do PGR. O procurador exerce as funções do Ministério Público junto ao STF, tá? Incluindo manifestação prévia, deve se manifestar previamente em todos os processos de competência do STF, propositura de ações. O Procurador-Geral da República ele pode propor ações perante o STF. Ele pode propor um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra leis ou atos normativos federais ou estaduais. Vamos lá. Propor ADI, procurador pode, contra leis ou alguns atos normativos federais ou estaduais. Pode também propor um ADI para a inclusão do pedido de medida cautelar. Pode representar a intervenção federal, na hipótese aqui do artigo 34 da CF, no caso, violação de princípios constitucionais sensíveis. Ações civis e penais cabíveis também. Pessoal, agora eu pulei uma boa parte da parte dos conselhos e tudo, das atribuições. E aí eu dei um pulinho, a gente foi direto aqui para o 195, que fala da questão da posse e do exercício, tá? Que a gente sabe que tem que ser estratégico e estudar realmente aquilo que realmente vai importar. Vai cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Da posse no cargo. Então, prazo 30 dias para a posse, contados da publicação do ato de nomeação. Ela pode ser prorrogada por 60 dias, mediante comunicação antes do término do prazo, né? O empossado deve prestar compromisso solene, presidido ali pelo Procurador-Geral. O artigo 96, exercício do cargo, prazo, 30 dias para entrar em exercício. Então, 30 dias para tomar posse, né? Contado da nomeação, depois mais 30 dias para entrar em exercício. Tem até 30 dias para ele entrar em exercício após a posse. Pode ser prorrogada, inclusive, o exercício por mais 30 dias, mediante comunicação antes do prazo final. Estágio probatório. O estágio probatório dura 2 anos de efetivo exercício no cargo, né? Perda do cargo. Durante o estágio probatório, o membro só pode perder o cargo por decisão da maioria absoluta do Conselho Superior respectivo, viu? Durante o estágio probatório, se o Conselho Superior respectivo declarar a perda do cargo, ele perde. Nas promoções, critérios de promoção. Então, as promoções ocorrem alternadamente, ou por antiguidade, ou promoções por merecimento para os membros. A promoção deve ser realizada até 30 dias após a ocorrência da vaga. Caso não ocorra no prazo, os efeitos são retroativos ao final do prazo. Situações especiais. Membros falecidos ou aposentados terão promoção reconhecida se cabível por antiguidade ou nas condições do artigo 199, parágrafo 2º. Depois dá uma olhadinha aqui. Recusa ou renúncia à promoção. Se houver a recusa, é possível recusar ou renunciar sem prejuízo para o preenchimento daquela vaga, tá? Promoção por merecimento. Tá aí. Critérios objetivos. Promoção por merecimento, critérios objetivos fixados por regulamento do Conselho Superior. Requisitos: pelo menos 2 anos de exercício na cada categoria, para que ocorra promoção por merecimento. Entrar na primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo ausência dos candidatos elegíveis, né? Importante esses dados aqui da promoção, viu? Promoção por merecimento, pelo menos 2 anos de exercício na categoria. Está na primeira e quinta parte da lista de antiguidade, salvo ausência de candidatos elegíveis. Não pode ocorrer quem tenha sofrido censura nos 12 meses anteriores à vaga. Não pode ocorrer essa promoção por merecimento quem foi suspenso nos 2 anos anteriores à vaga. E olha aqui, ó, promoção obrigatória. Quando? Essa aqui cai em prova. Olha aqui, presta atenção nisso aqui.
Quem figurar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas na lista tríplice será promovido. Questão de prova. Já anota aí e marca. Questão de prova. Essa cai, viu? Professor, fui censurado 12 meses, suspensão nos 2 últimos anos. Não vai, por merecimento, hein? Não pode concorrer. Impedimentos para a promoção por merecimento. Até um dia após o regresso, é vedado concorrer quem estiver afastado para exercer ou concorrer a cargo eletivo ou exercer outro cargo público permitido por lei. Então, são os impedimentos para que ocorra a promoção por merecimento. Nós temos merecimento e antiguidade. Lista de antiguidade e critérios de desempate. Lista de antiguidade, então, organizada no primeiro trimestre de cada ano, publicada no Diário Oficial até o último dia do mês seguinte. Reclamação contra a lista. Prazo de 30 dias após a publicação para reclamar alguma coisa que visualizou na lista. Critério de desempate. Tempo de serviço na carreira do MPU. Tempo de serviço público federal. Tempo de serviço público em geral. Idade em favor do mais idoso. Na classificação inicial, a nota do concurso é o critério inicial de desempate. Continuando. Promoção por antiguidade, o que a gente viu ali é merecimento. O Conselho Superior pode recusar o mais antigo, mas exige voto de 2/3 de seus integrantes. Repetição da votação até decidir a indicação. Vamos ver aqui algumas questões. Qual é o prazo inicial para que o nomeado tome posse? 30 dias, prorrogáveis por 60. Está lá no artigo 195. Durante o estágio probatório, o membro do MPU só pode perder o cargo mediante estágio probatório. É o Conselho Superior do ramo que ele está lá que vai decidir. Próxima. No caso, é importante o artigo 98. Ó. Durante o estágio probatório, o membro do MPU só pode perder o cargo por decisão da maioria absoluta, viu? Do respectivo conselho. Sobre a promoção no MPU, marque a alternativa correta. As promoções ocorrem exclusivamente por antiguidade. Não, tem merecimento. A promoção deve ocorrer até 60 dias após a ocorrência da vaga. Não. A promoção alterna-se entre os critérios de antiguidade e merecimento. Sim. Não é possível recusar ou renunciar a uma promoção no MPU. Pode-se renunciar sim, pode-se recusar sim. As promoções do MPU ocorrem de forma alternada entre antiguidade e merecimento. Além disso, o prazo para a promoção é de 30 dias após a vaga. Sobre os critérios de desempate na lista de antiguidade. É correto afirmar que o critério inicial é a classificação do concurso? Não. Esse aí vai ser o primeiro critério, né, quando eles entrarem. A idade não é considerada como critério de desempate. É. O tempo de serviço público estadual é considerado prioritário? Não. O tempo de serviço na carreira do MPU é o primeiro critério. Tá certo. É isso aí. Então, os critérios de desempate seguem a ordem. Tempo de serviço na carreira, tempo de serviço público federal, tempo de serviço público em geral, idade em favor do mais idoso e na classificação inicial, a classificação do concurso ela é usada como critério. Continuando. Qual das opções abaixo impede a promoção por merecimento no MPU? Qual das opções abaixo impede a promoção por merecimento no MPU? Ter sofrido penalidade de censura nos últimos 6 meses? Não. Estar afastado para exercer cargo eletivo até um dia após o retorno. Está aqui o nosso gabarito. Então, é um fator impeditivo para a promoção por merecimento no MPU. Ter menos de 2 anos de exercício na categoria? Não. Ter no mínimo 2 anos, né? Não está entre os 50%
mais antigos da lista de antiguidade. Então, vamos lá. Ó, o artigo 201 fala o seguinte: determina que membros afastados para exercer cargo eletivo, outro cargo público, permitindo por lei, não pode concorrer à promoção por merecimento até um dia após o regresso. Além disso, é necessário ter 2 anos na categoria e não sofrer penalidades recentes para que ele possa ser elegível, ok? Importante também. Esse artigo aqui, ó, ele é um dos mais importantes. E as provas gostam disso aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, tá aqui. Critérios objetivos para a promoção por merecimento. Pelo menos 2 anos de exercício na categoria. Está na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Não pode ter sofrido, né, censura nos últimos 12 meses. Lá tinha 6 na questão, anteriores à vaga. Não pode ter tido suspensão nos 2 anos anteriores à vaga. E quem figurar 3 vezes consecutiva ou 5 alternada na lista tríplice é promovido. Aí é promoção obrigatória, tá bom? Então, quase encerrando aqui. Esse material está muito bom, pessoal. Então, todos os materiais de todas as disciplinas estão nesse padrão aqui, tá certo? Essa aula também aqui, ela serve até para você saber como é que você vai ler, né? Então, se você termina tudo isso aqui antes da prova, dá tempo de ler 2, 3, 4 vezes, tá certo? Então, quem quiser o combo, deixa o comentário aí no YouTube, tá? Para depois o pessoal do suporte entrar em contato com vocês. Aqui, ó. Continuando aqui, né? Então, tá aqui. Qual das opções abaixo impede a promoção? No caso, se ele tiver afastado para exercer carga eletiva, até um dia após o retorno, impede. Dos afastamentos, o membro do MPU pode se afastar de suas funções sem prejuízo dos seus salarinhos, seus vencimentos, suas vantagens. Casamento, até 8 dias consecutivos, né? Luto, até 8 dias por falecimento de quem? Do cônjuge, 8 dias, né? Cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, irmão, pessoa sobre dependência econômica. Congressos e encontros, até 5 dias úteis para participação em eventos da instituição ou promovidos por sua entidade de classe atendida à necessidade do serviço. Importante isso aqui, viu? Afastamento para congressos e encontros, até 5 dias úteis. Afastamentos para atividades específicas. O membro do MPU pode afastar-se para cursos de aperfeiçoamento, no caso no Brasil e no exterior, por prazo máximo de 2 anos, prorrogável por igual período. Seminários ou congressos, participação em eventos no Brasil ou no exterior. Ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da instituição. Exercer ou concorrer cargo eletivo, também pode, né? Condições: afastamento facultativo e sem remuneração entre a escolha como candidato, no caso convenção partidária, e o registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Afastamento obrigatório a partir do registro da candidatura. Registrou, aí o afastamento é obrigatório. Antes, é só se ele quiser, fica facultativo, né? E sem remuneração. Entre a escolha como candidato, convenção partidária, e o registro daquela candidatura na Justiça. Então, ele fica... Se ele quiser, ele se afasta. Se ele quiser, ele continua. Então, mas sem remuneração, tá? Ele que decide. Missão oficial. Ausentar-se do país em missão oficial também pode. Autorização. Exceto no caso de afastamento para cargo eletivo, o afastamento ele depende de autorização do procurador-geral, tá? Com parecer do Conselho Superior e análise da necessidade de serviço. Então, os direitos mantidos durante o afastamento não prejudicam os vencimentos, as vantagens que ele recebe. Para o caso de cargo eletivo, é assegurada a escolha da remuneração que ele preferir. Estágio probatório. O período de afastamento não é considerado de efetivo exercício, tá? Importante isso aí. Para o estágio probatório. Restrições após afastamento para o curso. Não pode haver exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de período igual ao do afastamento. Ah, ele chegou agora, já vai meter uma licença para tratar de interesse particular? Não pode, salvo com ressarcimento dos valores que foram recebidos durante o afastamento.
Reintegração. Reintegração é caso ocorra uma decisão judicial, onde demitiu, né? Então, a reintegração decorre de uma decisão judicial transitada em julgado, garantindo ele reingressar na carreira novamente, caso ele tenha sido demitido, com todos os ressarcimentos dos vencimentos das vantagens não recebidos durante a demissão. O tempo de serviço será computado como efetivo exercício e recondução de titulares. O ocupante do cargo objeto da reintegração será reconduzido a outro cargo que ocupava anteriormente. Caso o cargo seja de classe inicial, o titular será colocado em disponibilidade com proventos equivalentes à remuneração ativa. Aproveitamento obrigatório. Então, a disponibilidade ela cessa na primeira vaga que surgir na classe inicial. Promoção retroativa. Reconduzido que havia sido promovido por merecimento terá o direito à promoção na próxima vaga do mesmo critério, preservando os efeitos de antiguidades anteriores. Então, reconduzido, que havia sido promovido por merecimento, terá direito à promoção na próxima vaga do mesmo critério, ok? Vamos lá. Vamos lá. Opa, probleminha aqui. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Promoção. Beleza. Daqui do aproveitamento obrigatório. Vamos lá. Então, continuando. Aproveitamento obrigatório. Quando ele é colocado em disponibilidade, se houver algum motivo que ele volte a trabalhar, aí ele vai ser aproveitado. Então, a disponibilidade ela cessa, né, na primeira vaga que surgir na classe inicial, como a gente já tinha falado. O reconduzido que havia sido promovido por merecimento terá direito à promoção na próxima vaga do mesmo critério, preservando os efeitos de antiguidades anteriores. Exame médico, reintegrado é submetido a exame médico. Caso seja considerado inapto, ele é aposentado com as vantagens correspondentes à reintegração, viu? Vitaliciedade e inamovibilidade. Vitaliciedade. Os membros do MPU adquirem vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Após esse período, só podem ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado. A propositura de uma ação para a perda do cargo, baseada em proposta do Conselho Superior e o processo administrativo, resulta em que? A propositura de ação para a perda do cargo, vai perder, baseado numa proposta do Conselho Superior e um processo administrativo, resulta em afastamento das funções e perda dos vencimentos e vantagens pecuniárias. Artigo 209, inamovibilidade. Os membros do MPU são inamovíveis, salvo por motivo de interesse público. Já vimos isso aqui, né? Definição de remoção. Qualquer alteração de lotação. A remoção pode ocorrer de ofício, por iniciativa da administração, a pedido singular por solicitação individual, por permuta, mediante acordo entre 2 membros. Isso é remoção. Remoção de ofício só ocorre por motivo de interesse público, mediante iniciativa do Procurador-Geral da República, decisão do Conselho Superior com voto de 2/3 de seus membros, ampla defesa assegurada ao membro removido. Remoção a pedido do singular.
deve atender à conveniência do serviço e ser requerido nos prazos. Primeiro prazo, né? No caso, ele está pedindo aqui individualmente. 15 dias após a publicação de aviso de vaga, no Diário Oficial da União. Segundo prazo, 15 dias após a publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de um concurso para ingresso na carreira. Aí ele solicita, né, um pedido de remoção. Critérios de escolha. Havendo mais de um candidato no primeiro prazo, a remoção será concedida ao membro de maior antiguidade. Após o primeiro prazo, prevalece a ordem cronológica dos pedidos. Remoção por permuta, concedida mediante requerimento. Permuta, então tem dois, os dois entram em acordo, interessados, e fazem a permuta, né? Desde que seja atendida a conveniência do serviço. Vamos aqui resolver algumas questões. Sobre a vitaliciedade, é correto afirmar que só pode ser adquirida após 2 anos de efetivo exercício no cargo. Já viu isso aqui. Os membros do MPU só podem ser removidos de ofício em quais condições? Por motivo de interesse público, com decisão do Conselho Superior mediante ampla defesa. Já vimos isso. Sobre a remoção a pedido, é correto afirmar que deve ser requerida em até 15 dias após a publicação na vaga no Diário Oficial. Então, o Diário Oficial publicou a vaga, né? Tem que ser requerida em até 15 dias esse pedido de remoção. Quarta, sobre o critério de desempate. Em caso de múltiplos pedidos de remoção no primeiro prazo, é correto afirmar que será utilizado a antiguidade no Ministério Público da União. Isso nos pedidos de remoção, antiguidade, né? O critério de desempate. 5. Sobre a remoção por permuta, marque a correta. Ela pode ser realizada entre os dois membros interessados, desde que aprovado pelo Conselho Superior. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Remoção por permuta ocorre mediante requerimento dos interessados e depende da conveniência do serviço. Caso vocês queiram a parte 2, deixe um comentário aqui pedindo pela segunda parte, tá bom? Lembrando que vai ser lançado como das apostilas. As apostilas são nesses moldes, com todas as disciplinas, tópico a tópico, do jeito que está no edital, tá bom? Então, deixe um comentário caso você queira aí a segunda parte. E a gente vai deixar o WhatsApp aqui na descrição, caso você queira tirar mais informações com a central aí de vendas do Vetorial Concurso, tá bom? Sou o professor Muniz, vim aqui para passar essa mensagem para vocês, ensinar como é que lê o material, e é isso. Boa sorte, bons estudos e até no próximo encontro. Tudo vai depender se vocês quiserem que eu continue na parte 2, tá bom? Grande abraço e até a próxima.